Suzumi é uma colegial de 17 anos que um certo dia está indo para a escola quando encontra ali um rapaz que não parece ser da região, um pouco mais velho que ela, que pergunta sobre a existência de ruínas na região. Ela explica que existe uma cidade abandonada nas montanhas e ele parte para lá. Posteriormente, o caminho deles se cruzam novamente e nessa cidade abandonada, em meio às montanhas, ela acaba abrindo uma porta, mas não é uma porta qualquer. É uma porta que faz a divisão entre o mundo dela e um outro mundo, o qual abriga uma criatura que, se tentar escapar por essa porta, é capaz de causar terremoto e desastre natural na região. E existe um porém. Ao ter aberto essa porta, ela liberou o totem que protegia, digamos assim, que era o selo de segurança daquele local, fazendo com que Susumi e Souta, que seria no caso esse outro rapaz que ela encontra, vão ter que fazer uma viagem pelo Japão, fechando as portas que eventualmente são abertas e tentando descobrir do porquê isso está acontecendo e qual que é a ligação de Suzumi com as portas. Por que ela consegue abrir, por que ela consegue enxergar o mundo que está além delas. Essa é basicamente a sinopse de Suzumi, novo filme do diretor e roteirista Makoto Shinkai. Ele, que é o diretor também de Your Name, e obviamente estamos falando aqui de um filme em anime. Meu nome é Herbert, bem-vindos ao Resenha de Minuto, e bora conversar um pouquinho sobre essa obra, mas antes se inscreve no canal, deixa o like, curta, comente, compartilha esse vídeo para ajudar na divulgação. Bora lá conversar um pouquinho sobre. Quando a gente fala para o público geral, Your Name foi o que levou o nome do Makoto Shinkai, digamos assim, a estourar a bolha. Ele é um diretor que já vem de outras obras anteriormente, e no caso, Suzumi não é nem a obra imediatamente depois, porque nesse tempo teve um outro filme, só que acabou sendo ali no meio da pandemia, tudo, então ficou meio que esquecível. Então, quando a gente fala nesse público no geral, além obviamente do roteiro muito bonito, tudo o que chama atenção logo no início é o visual. Your Name é uma animação linda, então se esperava isso também, obviamente, de Suzumi. E sim, isso acontece aqui. Suzumi consegue ter ali uma mescla de animação em 2D com 3D muito bonito. É um filme com muitos detalhes, seja no rosto, nas expressões dos personagens, mas ali no ambiente como um todo. Sem falar que, por se tratar de um road movie, eles vão viajando ali para as regiões do Japão, é um filme com diversidade ali de ambiente. A gente tem cidades, florestas, uma espécie ali de campo, enfim, trazendo uma riqueza em toda a experiência, mas também obviamente em toda a animação, já que tem que animar diversas coisas diferentes que fazem parte ali dessa jornada. Dito isso, uma coisa técnica que enriquece muito também essa obra é a trilha sonora, que é muito bonita e que tem um tom épico, um tom de urgência muitas vezes, porque esse é o estilo desse filme. A jornada desses personagens vão se tornando cada vez mais urgentes, porque está prestes a acontecer um desastre que vai acabar realmente destruindo todo o Japão. Aqui, a gente pode já entrar agora num aspecto, falando mais sobre o roteiro e a essência do filme em si, sobre um fato que tem sido abordado recentemente, algumas questões, que algumas pessoas têm falado que o Makoto Shinkai recicla muito, as histórias dos seus filmes. Isso acontece se você observar basicamente só a premissa inicial e muitas vezes também comparar apenas com Your Name, que foi o filme, novamente, como eu falei, que estourou a bolha. Porque sim, o Makoto Shinkai, ele até pega essa premissa básica de colocar normalmente um romance, ou pelo menos um personagem masculino, uma personagem feminina interagindo, mas não é necessariamente isso sempre. E mesmo quando isso acontece, o destrinchar a partir disso daí é totalmente diferente. Se a gente pegar, por exemplo, Vozes de uma Estrela Distante, que é um curta dele, é uma pegada de ficção científica, que tem sim essa relação, essa interação de amizade, amor, mas muito diferente das outras obras. Se a gente pegar, por exemplo, Ela e Sogato, já é no caso, um anime, que são vários curtas que fazem uma série de curtas, e também um mangá, já é a história de uma garota com depressão e a relação dela com o gato dela, já é bem diferente. Se a gente pega 5 centímetros por segundo, sim, tem essa pegada, mas vai falar sobre os encontros e desencontros da vida. Então, apesar de ter dois personagens, um masculino e uma feminina, já é uma coisa totalmente diferente do que até então tinha sido feito. O Jardim das Palavras nem se fala. O Jardim das Palavras, para mim, é um dos filmes mais bonitos que eu já vi. E, novamente, um personagem masculino e uma personagem feminina. Mas são dois personagens com idades totalmente diferentes. Uma é professora, outro é um estudante. E eles enfrentam depressão. Então, ao seu modo, cada um deles compartilha o que sente. Então, quando a gente pode ver, são coisas muito diferentes. Your Name é diferente de tudo isso. O Tempo com Você, que é o filme que veio depois de Your Name, é muito diferente. E Suzumi, por sua vez, o é também. Tanto é, quando a gente começa aqui a levar em consideração
as semelhanças e diferenças que existem entre as obras, a gente começa a perceber que em Suzumi o diretor vai por um caminho bem diferente do que ele havia abordado até então. Por exemplo, aqui ele vai trazer uma questão mais surrealista, mais de fantasia mesmo, já uma história que sai um pouco daquele pé no chão que ele já trabalhou outras vezes. Então a gente tem, né, essa questão de deuses, tem a questão desses espécies de totens, como se fossem uns yokais, espíritos, né, que protegem a região, que protegem essas portas especificamente, essa existência de dois mundos, meio que um mundo físico e um mundo como se fosse espiritual, entre aspas, um pós-vida. A gente tem, né, a questão de ser um road movie, algo que ele nunca tinha feito, e dentro disso a gente tem temáticas que até podem estar presentes em outras obras dele, mas que são tratadas de forma diferente. A gente vai ter sim uma questão de amor, vai ter sim uma questão de amizade, questão de afeto, mas a gente também vai ter, né, questões de luto, questões de vínculos interpessoais, questões do fardo, né, que uma pessoa tem que carregar muitas vezes, e esses fardos muitas vezes são provenientes da família. A gente tem isso em questão da Suzumi, tem isso em questão também em relação ao Souta. A gente tem, né, as escolhas que a gente faz na vida e suas consequências. Então é um filme que traz vários aspectos, várias subtramas, várias temáticas em um mesmo drama, fazendo com que, obviamente, quando a gente para analisar Suzumi, apesar de ter sim, né, o pé naquela zona de conforto dele, né, do Makoto Shinkai, é algo novo, algo diferente. Então o Makoto Shinkai tem a zona de conforto dele, mas ele usa essa zona de conforto apenas como pontapé inicial. A partir daí ele desenvolve coisas totalmente novas, totalmente diferentes, e Suzumi é uma dessas coisas, um desses filmes mais especificamente. Então, se você é fã de Makoto Shinkai, assista Suzumi, você não vai se arrepender, filmaço. Se você ainda não conhece a obra do diretor, corre para os cinemas, porque Suzumi é um filme muito bom, acima da média, sem dúvida nenhuma, um dos melhores filmes desse primeiro semestre de 2023 até agora, vale o ingresso do cinema. Belíssimo, bonito em animação, bonito em roteiro, inclusive pretendo assistir até uma segunda vez agora, porque sabendo, digamos assim, das reviravoltas de todas as temáticas que o filme aborda, eu quero ver como vai ser a experiência acompanhando tudo isso ao longo do filme. Porque além de ter todas essas temáticas profundas, ele ainda é também um filme que é uma espécie de, né, road movie, um épico de urgência, que é extremamente divertido por si só. Bom, pessoal, era isso que eu queria comentar com vocês hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscreva no canal, deixa o like, comenta e compartilha se puder, porque isso me ajuda demais, faz o canal crescer no YouTube. Na descrição tem os links para minhas redes sociais e também para meus livros. Vejo vocês no próximo vídeo, fique bem, até a próxima e tchau, tchau.